Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Bel e hoje é resenha de Sherlock Holmes, Estudo em Vermelho, um estúdio em vermelho. Pra quem me acompanha lá no TikTok, viu o vídeo de eu abrindo os livros da saga Sherlock Holmes, né? Que nós tá aqui, ó, todos os livros. Temos mais livros da saga pra ler e esse é o primeiro. Um Estudo em Vermelho. Gente, sinceramente, eu achei que eu não ia gostar desse livro por ser um livro difícil de ler. Porque eu pensei assim, poxa, Sherlock Holmes vai ser um livro difícil de ler, com palavras difíceis. Eu não vou gostar. Eu já tava com esse pensamento na minha cabeça. Só que, por incrível que pareça, não foi difícil de ler. Não tem tantas palavras difíceis. Teve uma ou duas. Não teve dúvida. Talvez seja porque essa é a edição nova do livro. Talvez seja por isso. Mas é um livro muito bom, gente. Eu recomendo muito que vocês leiam, se vocês gostam bastante de suspense, de coisa assim, de detetive, de ficar imaginando como vai ser. Porque eu li isso aqui achando que era uma detetive, entendeu? Eu ficava, não, aconteceu isso, aquilo, por causa disso, daquilo. E no final eu não tava certa. Ou tava, na verdade, eu não lembro, gente. Eu achei que era uma coisa, no final era outra. Esse livro é muito engraçado, porque ele me deixou confusa de várias formas. Ai, aí tá molendo. Mas ele é lindo, gente. Olha ele por dentro. A única coisa que eu não gostei do livro é que as páginas são muito finas. E eu adoro marcar com marca-texto. E aí não dava, porque senão manchava as páginas. Mas aí eu marquei com lápis mesmo. Gente, eu não fui impedida de marcar, tá? Eu adoro escrever. Entendeu? Eu comecei com uma mania muito chatinha. Algumas pessoas não gostam de escrever nos livros, mas eu gosto. E aí, tudo agora eu escrevo. Tudo. Tudo. Os começos de capítulo são assim. Não é muito bonitinho, não. Tipo, é normal. Uma coisa que não é, tipo assim, foi difícil, entendeu? Que é a programação pequenininha. Gente, olha o tamanho dessas letras. Olha que letra miúda. Foi difícil de ler, tá? Por causa disso. Mas, tirando isso, acho que o único problema foi a diagramação mesmo da letra pequenininha. De resto, gente, não teve nada. A gente tem o primeiro parte 1, que o livro é separado em partes, e em cada parte tem tipo um nome. Por exemplo, parte 1 é a reimpressão das reminiscências do Dr. John H. Watson, ex-membro do Departamento Médico do Exército. Gente, esse livro é contado da visão do Watson, então a gente tá basicamente na cabeça do Watson, do Dr. Watson. E aí acontece que o Watson, ele quer achar um colega de quarto pra poder dividir as despesas, né? Pra não ter que pagar tanto. Então, tipo, divide. Ah, vamos dividir o apartamento que a gente paga junto. Aí um ex-colega dele fala que conhece o Sherlock, um garoto, um jovem rapaz, que também tá querendo dividir despesas e falando que o Watson podia conhecer esse cara pra conversar. E aí ele conhece o Sherlock Holmes, que ele diz que é um rapaz muito intrigante, que é um rapaz diferente. O Sherlock, ele é um tanto chato, porque ele é muito exibido, gente. O Sherlock, ele é muito exibido. Ele fala que eu sei fazer isso, aquilo, e ainda faço mais coisa. Ele é muito exibido. Mas, assim, pelas coisas que ele consegue fazer, eu acho que tá certo ele ser exibido assim. E aí, tudo começa com eles dividindo o apartamento deles. Até então eles estavam vivendo bem. O Watson fala que o Sherlock recebeu umas visitas durante a semana, mas que de resto ele era um jovem quieto, não atrapalhava ele em nada e esse tipo de coisa. Até que chega um policial no apartamento falando que quer que o Sherlock vá numa cena de crime de assassinato para investigar. E aí nós temos dois detetives, que eu não lembro o nome. Gente, eu sou péssima com nome, ainda mais nome de personagem difícil. Gente, não. Ai. Nós temos dois detetives, um detetive policial e um só detetive. Ou os dois são policiais, gente, eu não lembro. Mas são de cargos diferentes. Mas trabalhando na mesma coisa, sabe? Tipo isso. E aí ele convida o Watson pra ir com ele. E aí a cena do crime é um cara desvivido, numa casa, e ele precisa saber o que aconteceu. E aí, no ambiente, eles encontram comprimido de remédio, eles encontram escrito uma palavra com sangue em
tipo, vingança e o corpo não tinha nenhum hematoma, nenhum machucado. Então, o que o Sherlock deduziu foi envenenamento. Aí, passa mais um dia e o outro cara é desvivido. Consequentemente, era o assistente, parceiro do outro cara que já tinha sido desvivido. E aí a trama do livro se desenrola aí do Sherlock tentando descobrir quem foi que desviveu essa galera. Ele achou na cena do crime um anel. Aí ele fala pro Watson que colocou o nome do Watson num jornal. Então é tipo, ele postou assim no jornal, que naquela época a galera usava jornal. Assim, olha, eu achei um anel na rua, entre a rua tal, tal e tal, tal. Se você perdeu, vem buscar. Colocou o nome do Watson e o endereço dele. Porque ele falou, olha, se não tiver nada a ver com nada, vão vir buscar o anel, entendeu? Ou vai vir alguém querendo o anel buscar, alguém que não sabe nem, não é dono do anel, vai vir buscar, né? Porque acontece. Ou o assassino vai vir pegar. Não sei se o assassino vai vir querer pegar, mas ele talvez mande outra pessoa vir pegar o anel. Porque o anel pode ser importante pro caso. E aí chega uma velhinha pra pegar o anel, gente. Até hoje eu não sei que velhinha é essa. Eu não sei se a velhinha é o assassino. E aí eu não vou contar quem é o assassino. Não vou nesse vídeo, eu não vou contar quem é o assassino. Se você vê os meus vídeos no TikTok, você já sabe que é o assassino, porque lá eu não me aguentei e eu falei que é o assassino. Mas eu fiquei muito chocada quando eu descobri quem era o assassino. Eu fiquei impressionada, porque não passava isso na minha cabeça. No meio do livro, eu fiquei um pouquinho confusa, porque parou de contar a história do Sherlock Holmes e começou a contar uma outra história de uma seita que é uma religião que era tipo uma seita, e as mulheres que tinham nessa região só podiam casar com homens, filhos dos cara grandão lá da seita, só que o pai dela, o John Ferrer, acho que é assim que fala, não queria que ela se casasse com esses caras ruins, né? Tecnicamente são ruins, tá? Porque ela era apaixonada por um outro cara que não fazia parte dessa seita. Tipo isso. E aí eles tentam fugir. E aí o John Ferrier, ele é desvivido pelos caras dessa seita. E a filha dele é levada pra se casar. Só que ela fica tão mal, que ela adoece e falece. Ela fica doente e falece. E o assassino desses homens, desses dois homens, era nada mais, nada menos que o cara que a menina gostava. O menino que gostava da mulher, né? Filha do John. E ele conta toda uma história pra gente descobrir o porquê que ele matou esses dois caras. E os dois caras que foram assassinados, desvividos, era nada mais, nada menos que os dois jovens com quem a menina podia se casar. Só que nessa seita, nessa religião, os homens podiam casar com mais de uma mulher. Então, tipo, cada um deles tinha, tipo, 5 esposas ou mais. E aí, eles eram dois jovens na época, filhos de caras grandes, né? De alta patente, digamos assim. E um deles desviveu o John, que era o pai da menina, e o outro casou com a menina. Só que eles eram tão ruins, que o noivo da menina, o marido da menina, que vira marido da menina, ele não vai nem no funeral dela. As únicas pessoas que vão no funeral dela são as outras noivas dele, as outras mulheres dele e o cara que amava ela e que ela também amava. E o anel que é encontrado na cena do crime era o anel dela, que ela usava, que antes dela ser enterrada, né, no funeral dela, ele tira o anel do dedo dela e fica com ele, o anel. E aí, nessa parte, eu fiquei meio confuso, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Depois eu fui entender que era a história do assassino e do porquê ele matou aqueles dois homens. Que até então, gente, pra mim, ele tá certo. Vocês viram o que aqueles caras fizeram assim? Vocês também vão pensar igual a mim. E é um livro muito bom. Eu recomendo muito vocês lerem Sherlock Holmes. Eu estou animadíssima pra ler. O próximo é o Cão dos Baskerville. Não sei falar, gente. É um nome difícil. Mas, se
se for tão bom quanto um estudo em vermelho, gente, eu vou ficar muito, muito feliz. Porque, né? Foi muito bom, gente. É só isso que eu tenho pra falar. É um livro maravilhoso. Leiam pra vocês descobrir quem é o assassino. Eu já falei que o assassino é o menino que gostava da menina, que teve o pai assassinado, que era o John. Mas vocês não sabem quem é o assassino quando ele é o assassino. Porque esse cara, esse garoto, esse jovem, ele demorou pra conseguir a vingança dele, tá? Então, quando ele é pego, ele já é um adulto, quase um senhor, né? Eu chuto ali uns 40, 50 anos, porque os dois caras que foram desvividos também já estavam velhos. Então, tá aí um desafio pra vocês. Leiam um Estudo em Vermelho e descubram quem é o assassino. Ou entram no meu TikTok e vejam o vídeo que eu postei, porque eu falei. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, que toda vez que eu postar vídeo novo, vocês vão receber notificação. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.